Boa noite para as meninas. Boa noite para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, o nosso amado. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, junto comigo, na primeira epístola que Pedro escreveu, no primeiro capítulo dessa carta maravilhosa, uma palavra poderosa de Deus para nós, dentro do nosso tema, uma vida cheia de esperança. Uma vida cheia de esperança. Se eu tivesse, meus irmãos, se eu fizesse isso aqui fosse meu, valem 5 carros. Isso é do Áquila, entendeu? É isso que, ainda bem que ele pensou de novo. Porque nessa altura, que vai para lá, vai para cá, pleque, acabou. Misericórdia. Primeira epístola de Pedro, primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 1. Nós vamos ler juntos versículos 5, 6, aliás, 3 a 5, essa palavra poderosa do Senhor para a nossa vida. Você já achou aí? Primeira epístola de Pedro? Show? Tá aí, primeira epístola de Pedro. Capítulo 1. Show? Versículos agora nós vamos ler 3, 4 e 5. Combinado? Achamos? Antes de ler, nós vamos orar. E deixa eu te dar essa dica que é muito importante. Toda vez que você for ler a Bíblia, antes de ler, ore. Antes de ler, ore. Por quê e para quê? Porque nós dependemos da iluminação do Espírito Santo. Então, para que nós venhamos a entender a palavra de Deus. Você é uma pessoa inteligente. Eu olho aqui e só vejo pessoas inteligentes. Mas a nossa inteligência humana, ela é limitada. Ela está aquém da necessidade para entendermos a palavra. Porque a palavra não é apenas para um entendimento intelectual. Nós entendemos com o coração também. Por isso a iluminação é para que nós possamos receber a palavra de Deus e trazer a palavra de Deus para a nossa vida. Você vai para casa com uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Deus querido, diante da palavra do Senhor nós estamos. Nós carecemos da direção. Nós carecemos da orientação do Senhor. O que nós te pedimos é que o teu Espírito Santo ministre ao coração da gente o que a gente mais precisa nessa hora. O Senhor conhece aquilo que se passa em nós. O Senhor sabe aquilo que nos trouxe à igreja. Há algumas pessoas entre nós hoje com necessidades específicas quanto à sua palavra. Há pessoas que carecem de uma direção, buscam uma condução espiritual. Outros apresentam suas perguntas, seus questionamentos, seus dramas pessoais, suas lutas pessoais. Cuida, Senhor Deus, de cada um. Que esta seja uma hora em que teu Espírito Santo ministre ao coração e à mente de cada um de nós, e que saiamos daqui edificados pela sua palavra. Em nome de Jesus, o nosso amado. Amém. Lendo a palavra do Senhor que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Continua o texto da palavra do Senhor a partir do versículo 4. Para uma herança incorruptível, essa herança ela é sem mácula, ela é imarcessível, ela é... Muito bem. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu quero deixar com você uma pergunta e quero que você me ajude a respondê-la, por gentileza. O que faz pessoas comuns como você e eu, sob perseguição religiosa, não negarem a sua fé e morrerem por amor a Cristo? Uma pergunta. O que faz? O que faz pessoas comuns? O que leva essas pessoas? O que é gerado dentro dessas pessoas para que elas, ainda que sob perseguição religiosa, ainda que sob ameaça de morte, ainda que debaixo de tortura, elas não abram mão da sua fé? Pelo contrário, tudo é feito para que elas abandonem a fé, mas elas abraçam a fé com mais intensidade e paixão do que havia anteriormente. O que faz? O que leva as pessoas a isso? O que é gerado dentro delas para que isso venha a acontecer? Quero te mostrar uma imagem aqui
essa imagem é de uma aldeia na Nigéria. A Nigéria é um dos países do mundo hoje onde o evangelho, onde o cristianismo está sendo mais perseguido. As pessoas estão sendo mortas porque elas são cristãs. Não porque elas são boas ou más, que elas são isso, aquilo, bons vizinhos, maus vizinhos. Não, porque elas são cristãs. Basta o fato de serem cristãs para que elas sejam mortas. Existem grupos militarizados, violentíssimos, como Boko Haram ou ISIS, que eles perseguem os cristãos. Nessas regiões, são aldeias como essa que aqui está, existem as aldeias dos cristãos, então as pessoas sabem que ali estão os cristãos. Esses grupos e outros mais, eles descem, eles avançam para essas aldeias, e o objetivo deles não é trazer para eles uma oportunidade, mas é destruir completamente a vida dos crentes que ali habitam. Então eles encontram com o homem crente e matam o homem crente. Matam o homem crente na frente da mulher crente, ou fazem o contrário, matam a mulher na frente do homem crente, matam os filhos na frente dos pais. São capazes das maiores atrocidades, porque aqueles que lá estão são cristãos. Existem muitos números relacionados a essas perseguições. Nem sempre são os mesmos números. É difícil mensurar isso. Não há uma possibilidade de ter um censo para identificar quantas pessoas foram mortas ao longo desse tempo, ou pelo menos quantas pessoas foram mortas no ano passado. Uma referência que eu busquei diz que nesses lugares, nessas aldeias, já foram mortas em 2025 cerca de 7.000 pessoas. 7.000 pessoas. O que são 7.000 pessoas? Eu vou trazer para você uma outra imagem. Nessa outra imagem nós vemos um dos condomínios mais tradicionais na Barra. Novo Leblon. Esse que está aqui ao centro, com esses prédios que estão aqui. Segundo os dados e pesquisas, moram ali cerca de 6 a 8.000 pessoas. Então imagine que num ano, ao longo de um ano, cada pessoa fosse morta e exterminada de um condomínio próximo a nós aqui. Talvez alguns de vocês morem lá. Esta é uma realidade que traz para nós uma perspectiva do quanto isso nos impactaria. O quanto isso seria para nós uma coisa complicada. O quanto seria para nós uma coisa sofrida, o ato de terror contra moradores de um determinado condomínio, de uma determinada área que nós conhecemos, e que eles foram alcançados pelo Evangelho, e porque eles são cristãos, porque eles abraçaram a fé, eles merecem a morte. Agora, volta para a pergunta inicial. O que faz essas pessoas ficarem firmes? O que faz essas pessoas terem uma fé inabalável? O que faz essas pessoas, apesar das pressões e das opressões, apesar do terror que foi instaurado sobre a vida delas, ainda assim se manterem firmes e fortes e abraçarem a fé, irem até o final de suas vidas? O contexto da carta de Pedro, dessa primeira epístola de forma especial, é um contexto de perseguição. Eles não estavam desfrutando de um tempo de paz, eles viviam tempos de perseguição. Esses irmãos foram dispersos por vários cantos do mundo. Esses irmãos, eles abraçaram a fé, receberam o Evangelho de Cristo, e o resultado disso foi que o mundo os odiou. O mundo os odiou. O mundo queria essas pessoas mortas, destruídas, e apesar de todas essas pressões, apesar de todas as perseguições, elas estavam firmes, porque de alguma forma Deus estava gerando no coração delas algo que as tornaria inabaláveis a despeito de todas as perseguições. E com certeza você pode ler e obter várias respostas, mas eu queria apresentar para vocês uma única e preciosa resposta que esse texto nos traz. O que faz pessoas comuns como você e eu, sob perseguição religiosa, não negarem a sua fé e morrerem por amor a Cristo? Eu chamo isso de a viva esperança. A viva esperança. Viva esperança. Essa viva esperança, ela se apresenta na nossa vida, e Pedro começa essa viva esperança a falar a respeito dela a partir do versículo de número 3, quando ele traz para a gente essa perspectiva: bendito seja, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deixa eu aplicar isso aqui a você. Veja aqui comigo na tela para a gente ter essa aplicação importante. Primeiro, a palavra que aparece aí é a palavra doxologia. E eu trago aqui
definição muito objetiva do nosso querido R.C. Sproul sobre doxologia. Ele diz que doxologia é um hino de louvor. Doxologia, a palavra doxa, ela se refere à glória que é atribuída a Deus, porque ela pertence eterna e intrinsecamente a Ele. Na Bíblia, o conceito da glória refere-se ao poder de Deus e à profundeza do seu poder. Então, essa glória divina que aqui está, ela é iniciada por Pedro, porque Pedro compreende que apesar de todas as perseguições, apesar de todas as dores, apesar de todos os temores, apesar de toda essa ação que estava sendo realizada e construída contra os cristãos, eles estavam adorando a Deus. Por isso ele começa: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele continuava, apesar de todas as lutas e batalhas, a glorificar a Deus. Curiosamente, existem pessoas que na hora do sofrimento, é a hora que elas mais adoram a Deus, é a hora que elas mais glorificam a Deus, é a hora que elas sentem a presença de Deus de forma intensa. Não à toa a provação, ela chega à nossa vida para provar a nossa fé. E uma vez que a nossa fé é aprovada, nós somos pelo Senhor sustentados e abençoados. O nosso coração é cheio da glória de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, porque nós estamos sentindo definitivamente a presença dele dentro de nós. Por isso que a ideia de que a vida do crente é sombra e água fresca, sabe, a vida do crente é de vitória em vitória, só alegria, isso é coisa de maluco. Porque a vida do crente é batalha, a vida do crente é luta. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas, tende bom ânimo. De onde vem esse ânimo? De onde vem essa ação de Deus em meio à nossa luta? Se você estiver atravessando uma batalha na sua vida, e quando você estiver, não se esqueça, glorifique a Deus. Se bem, cá entre nós dois, tem gente que na hora da batalha reclama. Tem gente que na hora da batalha murmura. Tem gente que na hora da batalha cruza os braços e fala para Deus: estou de mal. Por quê? Porque na cabeça desta pessoa, a ideia que foi criada é que tudo vai dar certo, como se o certo fosse isso. Deus, ele permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte, mas ele nos dá a bênção do consolo, a bênção do conforto, a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da viva esperança. Amém, meus irmãos? Segundo que ele fala aqui, que é muito importante, ele fala sobre a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Pela graça de Deus, a misericórdia se renova a cada manhã. É como se a cada manhã, aquela ideia daquela casa lá no interior de não sei aonde, que você abre a janela para fora e diz assim: bom dia, misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor não se renovou. É como se ela não se acordasse. Como se todo dia você fosse acordado pela misericórdia do Senhor, porque ela foi renovada a cada manhã. É uma ação gloriosa de Deus na nossa vida. Na sequência, depois de falar dessa misericórdia, ele fala sobre regeneração. Você se lembra de Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados? Você se lembra que o início dessa frase é: ele vos deu vida, e estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A regeneração é esta ação divina que nos dá o novo nascimento. Esta ação é uma única vez e ela é instantânea. A regeneração, ela é instantânea na nossa vida. Deus nos permite vivenciá-la de forma intensa e instantânea. A terceira palavra é a palavra ressurreição. Por quê? Porque tudo se baseia na ressurreição de Cristo. O fundamento da viva esperança, ele se baseia na ressurreição de Cristo. Agora observe essas três palavras destacadas no texto. A misericórdia de quem? A misericórdia de quem? É de Deus. A regeneração. Eu me regenero ou é Deus que me regenera? Qual das duas opções? 1 ou 2? 1 ou 2? Com fé. 1 ou 2? Com firmeza. 1 ou 2? 2. Por quê? Porque o texto diz, ele nos... Já está lendo no texto comigo aqui? Ele nos regenerou.
E a ressurreição de Jesus, obviamente, essa é mais fácil de responder, obviamente ela é feita por Ele. O que isso nos ajuda a entender? Que todo esse processo dessa viva esperança, ela nasce em Deus. Ela nasce em Deus porque é para Ele que nós reconhecemos que foi Ele que fez. A misericórdia vem dEle para a nossa vida, ela nos abraça, ela nos alcança, ela nos inunda, a misericórdia do Senhor, ela nos acorda. Ela tem a regeneração, que é um ato divino na nossa vida. Eu não nasço de novo, eu fui nascido de novo, eu não me encontrei a Deus, Deus me encontrou, algo extraordinário aconteceu, motivado pelo Espírito Santo dele na minha vida, Ele me alcançou, Ele te alcançou. É por isso que gente difícil ou gente fácil vai ser igualmente alcançada, se essa for a vontade de Deus, porque quem nos dá a nova vida é o nosso amado Senhor. E aí não depende da pessoa, não, esse está ruim, esse está longe, isso aí é uma encrenca, esse aí não tem jeito, não tem esse aí, não tem jeito, não tem essa aí, não tem volta. Por quê? Porque nós somos alcançados, é pelo amor poderoso do nosso Deus que nos dá uma nova vida. Isso me lembra uma coisa importante. Às vezes, há pessoas que se aproximam de Deus, acham que estão se aproximando dele, pensam que estão próximas, mas só estão próximas à igreja, só estão próximas ao povo de Deus, só estão próximas a uma boa música, só estão próximas a uma palavra, só estão próximas a uma oração, mas não se aproximaram de Deus ainda. Há pessoas vivendo a vida antiga, tendo o privilégio de serem regenerados pelo Senhor, porque se o Senhor te trouxe até aqui, é porque Ele tem um plano poderoso para a sua vida. Se o Senhor te trouxe até aqui, é porque Ele quer te dar essa bênção maravilhosa, que é nascer de novo para a glória de Deus. Meus irmãos, uma das coisas mais extraordinárias no Evangelho é quando nós encontramos com uma pessoa verdadeiramente convertida pela graça do Senhor. Estava lá condenado ao inferno, e Deus o resgatou. Agora ele era réus alguma coisa, hoje ele é the chosen. A ressurreição de Jesus mudou a história por completo. Que Jesus enfrentou a morte, e Jesus venceu a morte. Jesus derrotou a morte. Essa vitória de Jesus sobre a morte trouxe para todos nós a bênção da viva esperança. Então, quando você pensar em viva esperança, lembre-se do seguinte: a viva esperança não está na igreja, a viva esperança está em Deus. Deus nos dá a viva esperança nasce nele. Então, se você quer experimentar a viva esperança, aproxime-se de Deus, busque a Deus, clame a Deus, busque a presença dele, e ele vai derramar essa viva esperança no seu coração, em nome de Jesus. O que faz uma pessoa sob perseguição, gente comum como você e eu, debaixo de grandes ameaças, ainda assim permanecer firme até o final? A viva esperança. Duas frases aqui para vocês me ajudarem a ler, por gentileza. A primeira delas diz assim, leia comigo: a esperança é viva por quê? Por quê? Cristo vive. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a esperança estaria morta. Então a nossa esperança nasce em Deus, ela está linkada a Cristo. Lê de novo aqui embaixo. A viva esperança é chamada de viva por quê? Ela flui da ressurreição de Cristo e permanece viva mesmo em meio ao sofrimento. Então o sofrimento na Nigéria tem formado cristãos mais fortes. Sabe o que eu leio a respeito dos crentes lá? É que eles pedem oração pelos seus opressores. É o que eu leio. Se você buscar portal de Portas Abertas, você vai conhecer um pouco mais sobre essas histórias. E os cristãos de lá não publicam pedido de oração para que acabe a perseguição. Eles oram pelos perseguidores. Meus irmãos, o que é isso? O que é isso? Se não é o Evangelho de Jesus que transformou por completo a vida deles, que deu a eles a bênção da misericórdia que veio de Deus, que deu a eles a bênção da regeneração, e se o coração deles não está posto na ressurreição de Jesus Cristo, que deu a eles a viva esperança. Não há um olhar para coisas passageiras que nos distraem, não há um olhar para coisas passageiras que nos arrancam do lugar de fé, do lugar de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos lembrar que a viva esperança, ela nasce em Deus, e ela foi feita para gente como você e eu. Amém, meus irmãos?
Segundo, veja comigo essa tela. A viva esperança nos assegura uma herança nos céus. Esse versículo 4 diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Veja comigo, ela é incorruptível porque ela não pode ser destruída nem corrompida, ela é absolutamente incorruptível, ela é sem mácula, ela não pode ser contaminada, ela não pode ser manchada, ela é inacessível, ela jamais perde o seu valor. O que nós temos aqui? Nós temos uma herança. Herança não é algo que você conquista, herança é algo que você recebe. Mais uma vez, nós temos a iniciativa divina, o processo de Deus que começa todas as coisas da nossa vida. Então, Deus nos permite entender que há para aqueles que abraçam a fé em Jesus uma herança. Aonde está essa herança, segundo o texto? Onde está essa herança? Segundo o texto. Onde está? Versículo 4. Onde é que está essa herança? Quem quer herança? Quem está querendo herança? Onde é que está a herança? Nos céus. Reservada nos céus. Deus nos assegura por meio da sua palavra que a viva esperança, ela nos traz a certeza dessa herança reservada nos céus para gente como a gente. Deus então nos diz que essa herança, ela não pode ser perdida. Essa herança é uma herança incorruptível, uma herança pura. É uma herança que é sem mácula, ela não tem nenhum tipo de contaminação humana, ela está reservada nos céus, onde não existe pecado. Essa herança, ela é imarcessível, ou seja, ela jamais perde o seu valor, o seu significado. Ela é poderosa, ela é presente e ela é reservada nos céus para aqueles que vivem debaixo de uma viva esperança. Veja comigo essas frases aqui, me ajude a ler, por favor. A viva esperança é segura por quê? Porque ela está ancorada onde? Na soberania e na fidelidade de Deus, e é garantida pela obra redentora de Jesus. Então, mais uma vez, preste atenção. A esperança, a viva esperança, ela é segura. Segura. Ela está ancorada onde? Na soberania e na fidelidade de Deus. Não é na nossa fidelidade. Porque se dependesse da nossa fidelidade, nós teríamos uma herança instável. É minha, não é minha, é minha, não é minha, é minha, não é minha, é minha, não é minha. Mas como é ancorada na fidelidade de Deus e na soberania de Deus, ela é uma herança que está reservada para nós. Veja a segunda frase. A herança celestial sustenta o crente em meio ao sofrimento, moldando a vida presente e dando sentido à perseverança. O que nós temos aqui? Veja a virada que Deus nos traz. Ele permite que a gente perceba a bênção dessa herança, que nós enxerguemos, olhando para frente, que há essa esperança e que há uma herança reservada. Agora imagine bem, você e eu, debaixo de perseguição, o mundo nos odeia, o mundo nos quer mortos, nós temos dentro de nós sendo gerada uma viva esperança. A viva esperança se fundamenta na misericórdia de Deus. A viva esperança se fundamenta nesta regeneração, nesse novo nascimento que o Senhor nos deu. Essa viva esperança, ela está fundamentada na ressurreição de Cristo. Deus nos mostra que essa viva esperança também nos assegura uma herança. Então nós estamos aqui debaixo de guerra, de batalha, de luta, mas os nossos olhos estão abertos para que nós vejamos a glória de Deus, a bênção de Deus e uma herança que está reservada para gente como a gente. Isso nos dá força para lutar. Isso nos dá força para permanecermos de pé. Veja o poder que há na viva esperança, quando nós enxergamos no fim dessa história toda, uma herança que está reservada nos céus para gente como a gente, que abraçou a fé e foi fiel até o final. Terceiro e último, veja comigo. Ninguém pode nos tirar a viva esperança. Ninguém pode nos arrancar a viva esperança. É o versículo de número 5. Leia comigo o versículo 5. Ele diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Guardados pelo poder de Deus. Leia comigo aqui. Enquanto a esperança humana, tida como a última a morrer, acaba por morrer, a viva esperança não pode ser arrancada de nós, porque somos guardados pelo poder de Deus. Então veja, quando eu e você
falamos a frase, a esperança é a última que morre. Então ela morre, ok? Se a esperança é a última que morre, é sinal de que ela morre. Ainda que ela seja a última, ela morre. A viva esperança, ela está fundamentada nessa vitória de Cristo, na obra redentora de Cristo. Por isso que ela não pode ser arrancada de nós, porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Quem nos guarda é o poder de Deus. Quem nos guarda é esse poder maravilhoso do Senhor sobre a nossa vida. É Ele quem nos guarda. O microfone, meu queridão. Isso. Ele quem nos guarda. Troquei. Ele quem nos guarda, o poder de Deus sobre a nossa vida. Ele quem nos guarda, o Senhor é quem nos guarda. O poder de Deus sobre nós permite que nós sejamos guardados pelo Senhor, que nós sejamos amparados por Ele. Então a viva esperança é o sinal de que pela graça de Deus nós vamos ter uma vida nova na presença dEle. Isso nos traz a certeza de que não pode ser arrancado de nós. Segundo, leia comigo. A esperança humana morre por quê? Porque ela está presa ao mundo mutável, o mundo que muda. Já a esperança cristã, ela sobrevive por quê? Porque Deus a sustenta. A esperança cristã não é uma probabilidade, mas é uma certeza garantida pelo caráter de Deus. Então veja, nós temos esperança. Existe uma probabilidade de dar certo. Existe também uma chance de não dar certo. Isso é uma esperança humana, mutável. Uma esperança que passa, uma esperança que morre, uma esperança que mata. Todavia, essa viva esperança, que é a esperança cristã, ela é uma certeza. Certeza. O que é que nos move? A certeza absoluta. O nome disso é fé, uma convicção. Nós temos convicção de que a nossa vida aqui, ela é feita pela graça de Deus. A misericórdia nos alcançou. Nós fomos regenerados pelo Senhor. O Senhor nos deu a possibilidade de uma nova vida, porque nós temos a obra redentora de Cristo, a ressurreição dele. Ele mudou a nossa história. Nós passamos então a viver a nossa vida na presença dele, realizando e contando com isso, com uma herança maravilhosa que está separada para nós. E tudo isso está guardado, reservado pelo poder de Deus. Nós estamos guardados pelo poder de Deus. Essa viva esperança é recebida pela fé e aponta para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. E a viva esperança segura, porque ela está ancorada na soberania, na fidelidade de Deus e garantida pela obra redentora de Cristo, como eu disse anteriormente. Então, o que se trata isso? Ela não pode ser arrancada, a viva esperança. Então, é isso que explica uma pessoa sob perseguição, ainda assim, ela se manter de pé. Ainda assim, ela permanecer firme e forte. Ainda assim o seu coração está inclinado para obedecer a Deus. Ainda que debaixo de ameaça constante, ainda que debaixo de perseguição intensa, isso a mantém firme e forte, porque há no coração dela ardendo uma viva esperança. É como se ela olhasse para o céu e dissesse: Senhor, quando chegar a minha hora, eu estarei pronto, melhor é estar contigo, eu quero estar na tua presença. É debaixo de perseguição que irmãos e irmãs são capazes de orar pelos seus opressores, para que eles sejam alcançados pelo Evangelho, para que eles sejam convertidos. Sabe qual é a expectativa deles? Vamos morar no mesmo céu. Para terminar, meus irmãos, essa última tela para a gente aqui. O que faz pessoas comuns como você e eu, sob perseguição religiosa, não negarem a sua fé e morrerem por amor a Cristo é a viva esperança. Para aqueles que entendem, uma vida cheia de esperança não é uma vida otimista, não é uma vida do copo cheio. A viva esperança é algo espiritual, gerado por Deus dentro da gente. Não se trata de uma mentalidade boa, de uma pessoa de cabeça boa. Trata-se tão somente de uma ação espiritual de Deus em nós. O que nos mantém de pé em meio às lutas pessoais? A viva esperança. O que mantém os nossos olhos focados no Senhor? A viva esperança. A certeza de que a nossa vida aqui, ela está nas mãos do Senhor. E o nosso tempo aqui é na presença dEle. Então, se você, ao ouvir isso, percebe que falta a você esse tipo de convicção, eu quero convidar você a orar e a pedir ao Senhor Deus que faz nascer em mim essa viva esperança. Porque Ele é quem nos dá a viva esperança.
É o Senhor que enche os nossos olhos e o nosso coração, para que a gente possa enxergar, apesar de todas as dificuldades da nossa vida. Meus irmãos, as nossas lutas pessoais, elas são como neblinas, que descem e nos impedem de enxergar um palmo à nossa frente. Dá a impressão que não tem saída, que não tem alternativa. Claro, alguém chega para a gente e diz, creia. Uma pessoa otimista levanta a gente. Tem o pessoal que derruba, mas tem o pessoal que levanta a gente. Não é verdade? Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre algo espiritual, não emocional. Não é motivação emocional. É motivação espiritual. É Deus que dá a você e a mim um olhar diferente quando nada parece mudar. Para os irmãos que estão vivendo perseguição religiosa, que o que pode acontecer é a morte, eles olham para o alto e desejam ardentemente essa herança reservada nos céus. Muitos deles estão sendo chamados à presença do Senhor, e o Evangelho continua crescendo. Lugares de perseguição religiosa, como os lugares citados na carta de Pedro, são lugares em que o Evangelho avança e que vai alcançando mais pessoas. O que faz isso? O que faz uma pessoa debaixo de luta e dor e sofrimento ainda assim se manter de pé? E no lugar de dizer eu estou com mal, estou de mal com Deus, ou Deus não me ama como eu achei que me amasse, ou Deus me abandonou, olha a luta que eu estou passando, Deus me abandonou. São pessoas em que dentro delas é gerada uma viva esperança. Apesar de todos os sintomas, apesar de todas as batalhas, apesar de todo o sofrimento, são capazes de permanecerem de pé, com a viva esperança ardendo no coração delas. A minha oração por você hoje é que haja dentro de você uma viva esperança. É provável que você conheça pessoas que precisam de uma viva esperança. Pessoas que perderam a esperança e precisam de uma viva esperança. Eu quero convidar você a orar comigo, por você, por outras pessoas, de pedir ao Senhor que abençoe os corações, que enche a vida das pessoas. Eu quero convidar você a orar pela Nigéria, orar pelos povos que estão sendo perseguidos. Recentemente um pastor me procurou e disse que ele está se preparando para ir para a Coreia do Norte. Sabe o que acontece quando alguém é identificado como cristão na Coreia do Norte? Já respondi. Coreia da morte. É a morte. O que leva uma pessoa a querer isso? O que leva uma pessoa a dizer assim, eu vou evangelizar na Coreia do Norte? O que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva uma pessoa a permanecer firme num lugar em onde se diz, olha, se você abandonar a fé, continua firme. E ele diz, não posso abandonar a fé. Como alguém já disse no passado, não posso abandonar a quem jamais me abandonou. Não posso abandonar a alguém que jamais me abandonou. A gente vai cantar. Enquanto a gente estiver cantando, se você quiser vir à frente para orar com a gente, venha. Peça a Deus para que haja dentro de você uma viva esperança. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, vamos orar pelos enlutados, vamos clamar ao Senhor pela sua vida, família, trabalho, vamos buscar a bênção de Deus em nome de Jesus. Venha, vamos orar.
Nosso Deus querido e amado, nós te glorificamos, nós te honramos em nome de Jesus. Nós reconhecemos o seu poder, a sua majestade, a sua soberania, a sua fidelidade. Nós reconhecemos o seu poder. Nós reconhecemos a sua misericórdia na nossa vida. Por isso nós queremos dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor que não nos rejeita a oração. Bendito seja o Senhor que derramou sobre nós a sua misericórdia, motivo pelo qual nós não somos consumidos. A misericórdia que se renova a cada manhã. Bendito seja o Senhor que nos deu a bênção de sermos regenerados. O Senhor nos regenerou, nos deu a nova vida, nos deu um novo coração, uma nova história, um novo começo, um recomeço na nossa caminhada. Obrigado, bendito seja Deus que nos permitiu vivenciar espiritualmente a ressurreição de Jesus, que venceu a morte, que declarou a vida, não apenas uma vida normal, rotineira, mediana, mas uma vida cheia da tua presença, uma vida do alto, uma vida poderosa, uma vida do Senhor para nós. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por essa herança reservada para nós. Uma herança incomparável, uma herança incorruptível, uma herança que não pode ser destruída, corrompida, uma herança que não pode ser apagada, cujo brilho permanece, uma herança maravilhosa, reservada nos céus para nós. Paizinho, eu vou pedir uma coisa ao Senhor hoje, que quando meus irmãos e irmãs estiverem passando por uma luta muito pesada, e a fé estiver trêmula, abalada, que o Senhor permita que eles olhem e percebam e se lembrem que há uma herança reservada para eles em nome de Jesus. Que isso os motive, que isso os movimente, que isso renove a fé e o coração deles em nome de Jesus. Pai, essa bênção da viva esperança, ela não pode ser arrancada de nós, porque ela é gerada pelo Senhor. A mão humana não pode tirar, porque ela flui da ressurreição, ela é resultado da ressurreição, então ela é viva. Ainda que a nossa esperança humana, ela seja transitória, passageira, ela até morra, a viva esperança não depende das circunstâncias. A viva esperança é um presente generoso do Senhor para nós. A viva esperança aquece o coração e frio, aquece o coração que está cansado, revigora aquele cuja fé está trêmula. A viva esperança que nos mantém firmes e fortes, ainda que passemos por aflições. Que a viva esperança inunde o coração do Guilherme, que a viva esperança inunde o coração da Márcia, que a viva esperança inunde o coração do Ornan, que a viva esperança inunde o coração da Elisandra, que a viva esperança inunde cada um dos nossos corações em nome de Jesus. Nós oramos pela cura dos enfermos, Pai. Que a bênção da cura, da saúde, da restauração completa e plena alcance cada coração e cada mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós oramos, ó Deus, por cada família. Nós oramos pelo nosso trabalho. Nós oramos pelos nossos relacionamentos. Paizinho, opera sobre nós e dá-nos a bênção de termos relacionamentos saudáveis, onde haja sempre a direção do Senhor. Por fim, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, sobre a vida de cada um de nós, que o Teu Espírito Santo ministre sobre nós o que nós precisamos. E se há alguém aqui hoje, ó Deus, que veio orar e está orando, dizendo: Senhor, eu quero a viva esperança, não te conheço ainda, que o Espírito Santo do Senhor os convença, que o Espírito Santo do Senhor os converta, que o Seu Espírito Santo produza neles a regeneração, e nós tenhamos irmãos e irmãs na fé, recém-abraçados pela misericórdia do Senhor e fundamentados na ressurreição de Jesus Cristo, na obra redentora do nosso amado Jesus. Pai,
Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso amado. Amém.